que é a Desses e que é louca dos livros, e a gente vai falar sobre as teorias dos fãs das Crônicas de Gelo e Fogo que foram usadas na série Game of Thrones. Cada vez que um fã das Crônicas de Gelo e Fogo fecha o livro Dança dos Dragões, que foi o último que foi lançado da série, ele com certeza vai correr pra internet para procurar as teorias, isso se ele não tiver as próprias teorias dele. Todo mundo sabe que os produtores da série Game of Thrones são grandes fãs da série, então não tem por que a gente não acreditar que eles também não fizeram isso, que eles também não foram varrer os fóruns com ideias. Então hoje aqui eu trago 6 teorias que eu encontrei na internet, datadas de antes da série, ou pelo menos de antes da temporada em que ela foi gravada, que foram usadas então na série Game of Thrones, e algumas até mais fanservice do que provavelmente confirmadas pelo autor. Aviso aos navegantes, esse vídeo está repleto de spoilers de todos os livros lançados relacionados com as Crônicas de Gelo e Fogo e também de toda a série Game of Thrones até o momento, ou seja, até o 6º episódio da 7ª temporada. A primeira teoria, a mais básica delas, uma das mais aceitas, é só jogar no Google que aparece 500 mil tópicos falando dela, que é a Rhaegar mais Lyanna igual a Jon Snow. Essa teoria é muito difundida e eu acho que provavelmente ela vai mesmo ser confirmada nos livros. Mas uma coisa que você encontra em vários desses tópicos sobre a paternidade de Jon Snow é que provavelmente Rhaegar e Lyanna casaram em segredo em Dorne. Confesso que nenhum deles fala sobre a anulação do casamento da Elia com o Rhaegar. A maioria acha que provavelmente ia ser uma relação polígama, em vez de uma anulação do casamento anterior. Mas eles usaram então essa teoria de que o Rhaegar e a Lyanna casaram secretamente e que o Jon, na verdade, seria legítimo. Por que não se fala da anulação do casamento nas teorias? Porque se sabe que é bem provável que o Rhaegar não tenha nada palpável para anular o casamento com a Elia, sendo que ele já tem até 2 filhos. E ele mesmo acreditava que o dragão tem 3 cabeças, então ele precisava de mais um filho, coisa que a Elia Martell não podia mais dar para ele. Então por que ele transformaria os primeiros filhos em bastardos, já que esse casamento não é mais legítimo? Mas enfim, tá aí a prova de que antes da série começar a falar da paternidade de Jon Snow, isso já era muito falado nos fóruns na internet. Para a segunda teoria, eu tenho aqui um tópico do fórum A Song of Ice and Fire, do Westeros.org, com o título exato de Poderia a Melisandre ressuscitar Jon Snow? Junho de 2012, caros amigos, 5 anos atrás. Jon Snow não estava nem perto de ressuscitar ainda na série. A terceira teoria que eu achei nos fóruns é a teoria mais fanservice de todas as que eu vou falar aqui hoje, que é a teoria do Cold Hands ser o Benjen Stark, o tio desaparecido dos Stark. Por que eu digo que essa é a mais fanservice? Ela foi muito difundida na época que saiu Dança dos Dragões, porém, o George Martin já disse que não. E se você ler com atenção, você percebe que o Bran, quando encontra o Cold Hands, não reconhece aquele homem. Ele não reconheceria o próprio tio? Para quem não lembra, o personagem Cold Hands é aquele da bolhadeira do outro lado da muralha, que no último episódio que o Jon esteve para lá da muralha, ele chamou de tio Benjen. Quarto tópico usado na série, Jon Snow, Rei do Norte. Jon é um dos favoritos da galera, um dos personagens mais falado e mais teorizado que tem. Então é óbvio que todo mundo queria que ele fosse legitimado, é óbvio que todo mundo queria que ele fosse filho de pessoas importantes e que ele ressuscitasse. Não nada mais natural do que uma teoria sobre o Jon ser o Rei do Norte. E também nada mais fanservice, visto que ele é tão querido. Essa teoria que eu achei também no Westeros.org de 2008 tem como base, na verdade, um documento feito pelo Robb Stark, em que ele diz quem vai ser o seu sucessor, já que ele ainda não tem filhos, e os irmãos dele foram mortos, ele acredita que foram mortos, o Bran e o Rickon. A número 5 é uma teoria que o cara que escreveu realmente estava pensando muito longe, porque o Tyrion nos livros não está nem um pouco perto da Daenerys. Ele está em Essos, mesmo continente que ela, até na mesma cidade, porém eles vão para caminhos totalmente separados, ele não chega perto da Daenerys. E mesmo assim, esse cara aqui, no Reddit, em 2013, falou:
Gosto da ideia do Tyrion ajudando a Daenerys tomar o rochedo Casterly usando os esgotos. Exatamente o que acontece agora na 7ª temporada de Game of Thrones. E a última teoria que eu trago pra vocês hoje, essa daqui eu não imaginava que alguém tivesse escrito tão na mosca, mas esse usuário do fórum do Westeros.org falou: acho que o fato de aprendermos sobre dragões de gelo em A Dança dos Dragões sugere que um dos dragões da Dany vai morrer na luta contra os outros e voltar uma criatura zumbi. Agora vocês me digam, pessoal, toda essa gente é vidente? Ou os produtores carinhosamente apelidados de D&D andam lendo muitos fóruns por aí? Me digam o que vocês acham aqui nos comentários. Também não se esqueçam de me falar as teorias que vocês sabem que foram usadas, mas que eu não comentei aqui. De repente esse vídeo pode ter uma parte 2. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau! Teorias dos fãs dos livros de Game of Thrones que foram... Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje a gente vai falar das teorias de